tudo bem? Começando mais um episódio do Prosa e Café. E primeiro, gente, como é bom ter vocês aqui com a gente. E eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder, por favor, tá bom? Então vamos lá, compartilhe. Se você ainda não, olha lá, se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, se você ainda não começou a seguir a gente lá no Instagram, que é tudo Prosa e Café, e por favor, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e compartilhe ao máximo essa informação. Se você olhar para trás, você vai ver tanta entrevista legal, tanta entrevista bacana, com pessoas, inclusive, que nunca deram uma entrevista. E a gente teve esse privilégio de entrevistar essas pessoas. Então, quero muito mesmo que você faça isso e você vai curtir bastante. A gente está chegando aí quase na reta final dessa primeira temporada do Prosa e Café. Mas, gente, tem muita coisa boa ainda para acontecer. E, claro, você é meu convidado todo especial para ficar aqui ligadinho com a gente. E a gente está preparando aí uma nova temporada e muita coisa boa também vai vir. Hoje eu vou entrevistar aqui um expert num assunto, uma novidade muito bacana, muito legal. Algo, na verdade, que depois ele vai explicar melhor sobre isso. Tem até uma conexão espiritual também, você vai entender daqui a pouquinho. Mas eu vou entrevistar hoje o Diego Meurer. Tomara que eu tenha falado certo. Diego Meurer Fernandes. Ele nasceu na cidade de Pimenta Bueno. O seu pai é o Vilar Salles Fernandes, sua mãe Deni Meurer, casado com Débora Miranda e pai, tá bom? E ele colocou aqui, ó, da linda princesa Catarina. Muito bom, né? A gente vê esse relacionamento aí entre pais e filhos, é muito legal. Ele está concluindo, né, a sua faculdade aí, vai se formar em engenheiro agrônomo, pela faculdade Vilas Boas. Será que é do pai dele a faculdade? Daqui a pouco eu vou perguntar para ele. Coincidência, né? Já está atuando há 8 anos, né, com os biólogos no estado, sendo o pioneiro no estado com a prática em larga escala. Atualmente, produtor e pesquisador na Fazenda Tucano. Também ele é delegado da AproSoja Rondônia, na 429, tá bom? Membro também do Conselho Administrativo da Copama, que é a maior cooperativa de insumos da região norte, e também é diretor na unidade Instituto Calel de Seringueiras, que é justamente o projeto que visa aí preparar os jovens para a promoção de uma agricultura sustentável. Nós vamos falar de sustentabilidade hoje, regenerativa e saudável. E com isso, a sociedade como um todo ganha, pois também é aberto a agricultores, tá bom, gente? Então, nós vamos estar conversando agora com o Diego. Tudo bem com você, Diego? Tudo bem, Manuel. É um prazer estar aqui com você. E principalmente aí falando sobre esse tema, né? Que é um que eu mais admiro e domino bastante, que é sobre os biológicos, né? Exatamente. E, na verdade, já quero começar dizendo, Diego, da minha necessidade, inclusive, de aprender mais sobre esse tema, de ficar melhor informado, né? A gente conversou já por algum tempo ali pelas redes sociais, né? E ficamos de marcar, então, esse bate-papo. E eu quero entender um pouco mais. Mas antes, quero te convidar para tomar um cafezinho, tá? Vamos lá. Ó, fazer um brinde aqui. Calma aí, Diego. Um brinde aqui, ó. Que a gente brinda com café, ó. Aí, coisa boa. Sem açúcar. Que é um dos melhores, né? Que a gente consegue realmente sentir a essência, né? Isso. Café preparado exclusivamente pelo meu amigo Max, porque nós estamos na fase ainda do aprendizado do café. O Max está no nível mais elevado. Um grande abraço pro Max, esse diretor fantástico. Vou falar aqui, ó, para você, Max. Max, esse diretor fantástico, esse cara que deu oportunidade para a gente estar fazendo Prosa e Café, né? Esse que era um sonho antigo nosso. E eu quero te agradecer muito, Max. A gente está chegando nesse final dessa primeira temporada aí, mas sabemos que a nossa parceria será aí por muito tempo. Obrigado mesmo. Cara que abre o estúdio, produz tudo pra gente, ainda faz café. Esse cara aí fora de sério, é mais que um colega de profissão, é um amigo de verdade. Abraço, Max, para você.
Vamos lá então, Diego. Eu quero entender então, vamos lá, o que que realmente você faz e como começou. Então vamos lá pelo início então. Você nasceu em Pimenta Bueno, Isso, nasci em Pimenta certo? Bueno. Quantos anos você tem? Tenho 34 anos. 34, Diego. Então tá. Diego, quando você veio pra saiu de Pimenta Bueno? Com quantos anos você saiu de Pimenta Bueno? Na verdade, eu só nasci mesmo em Pimenta Bueno, Aí né? já saiu. Já saí, no caso, só nasci. Mas eu sempre morei mesmo em São Felipe do Oeste. Em São Felipe. Isso, São Felipe. Uma cidade bem pacata, pequena, como a grande maioria do interior do estado de Rondônia, né? Mas daí de uns tempos para cá, daí nós tava trabalhando com agricultura, as áreas foram ficando pequenas e nós migramos para outra área que é atualmente onde nós estamos, que é na Fazenda Tucano, em Seringueiras. Tá, e sempre um trabalho em família, é isso? Isso, sempre um trabalho em família. Tá, vamos lá então. Por que que vocês começaram a trabalhar ali, então, Perdão, eu esqueci aqui, São Felipe. São Felipe. Primeiro vocês começaram um trabalho ali em São Felipe. O que que vocês faziam lá? Qual era o Quando trabalho? começamos ali em São Felipe, nós trabalhava plantando arroz, né? Rondônia começou a agricultura praticamente com arroz, né? Então, nós trabalhávamos ali e a partir disso, as áreas, como eu falei, foram ficando pequenas, né? E buscando fazendas maiores para plantar mais áreas, nós fomos para a região de São Miguel, plantamos uma fazenda em São Miguel e depois fomos para a Fazenda Tucano, que é em Seringueiras, que estamos atualmente até hoje. E quando você fala isso, vocês arrendam essa terra, é isso? Essa Para área vocês é arrendada. essa área para vocês trabalharem. Isso. Tá. O arroz tinha algo assim especial? Por que plantar arroz? Coisa já de família? Como surgiu? O arroz, assim, como o estado é pioneiro e novo, né? Então, assim, era uma cultura, ela é uma cultura que permite ambientes mais ácidos, vamos dizer assim, solos não tão bem preparados. Então, a gente acabava optando por plantar arroz, né? E aí, até então era a demanda que tinha, né? Era o comércio que tinha. A soja, ela veio um pouco mais depois, né? E daí, com isso, nós acabamos fazendo a migração. E o produtor, ele vai por demanda, né? Como a cultura do arroz chegou um momento que ela ficou inviável, nós acabamos migrando para a soja também. E também por questão de controle de plantas daninhas e tudo mais, acabou que precisou fazer essa sucessão, onde nós tivemos que migrar do arroz para a soja. Mas atualmente ainda plantamos arroz, sim. Tá, Diego, você ali já nas primeiras plantações ali, você já sentiu que você poderia contribuir mais com a sua família? Eu nem te perguntei, é só filho único você? Tem mais? Não, Tem, não. Eu pode tenho falar. eu tenho uma irmã, né, a Deiva, né? E Diva. hoje ela trabalha no Cicobi Credipe, né? Na minha cidade lá em São Felipe. Liberando crédito para vocês. E aí, por incrível que pareça, ela trabalha no crédito rural, você Que vê, legal, né? que legal. Então, Só você só e ela. tenho ela. Tá, então você foi sempre a referência ali e a expectativa criada sobre você, até por ser homem, né? E tá ali como a gente dizia antigamente, na lida, né? Isso. E aí teve algum momento ali que você olhou e falou, bom, eu posso fazer diferente aqui. Porque claro que seu pai já tinha muita experiência, Sim. né? Na plantação e tudo mais, no cultivo. Mas aí que momento você falou, não, pai, eu posso contribuir mais? Que momento que você começou a pesquisar, a querer realmente sair daquela caixinha? Na verdade, eu gosto muito de falar dessa forma. O Diego Meuro nasceu de uma demanda, né? Hoje o Diego Meuro, que todo mundo conhece no estado de Rondônia, ele veio de uma necessidade, a necessidade de informação. Então, o que tinha de informação no meio da agricultura, a gente tinha que acreditar e tinha que usar, de alguma forma, o que a pessoa ou uma empresa já estava recomendando. Não que elas seriam ruins, né? Mas a gente ficava à mercê disso. E eu, como eu tenho um senso mais crítico, vamos dizer assim, talvez seria a palavra mais certa, eu gostava de ser do contrário. Então, isso sempre me motivou. E também o fato de eu ter
uma grande capacidade de observar as coisas, né? Certo. Então, assim, na lavoura eu vim observando muitas coisas que eu queria mudar. E eu não conseguia ver ferramentas no mercado para conseguir fazer essas mudanças, até que eu encontrei, entendeu? Então, assim, na lavoura, por exemplo, quando nós migramos para soja, já entrando no assunto, que foi um dos pontos, né, que eu comecei a trabalhar com biológico, foi a questão do nematóides, que é uma das pragas aí que mais afeta as culturas em geral, não só a lavoura Repete de novamente soja. pra gente. O nematóide, né? Nematóide. Isso. O nematóide, ele Qual é a prejudica muito. consequência? Ele é um verme, na É um verdade. verme. Ele é um verme que entra na raiz da planta. Alguns sobem também, dependendo da espécie, para a planta. E eles prejudicam muito a capacidade da planta absorver nutrientes, né? É visível, Diego? É visível, sim. Tem uns que é visível, tem uns que, por exemplo, eles formam umas bolotinhas na raiz assim, ela fica toda deformada, umas meio que apodrece, escurece, como pratilencos, tem o próprio nematóide cisto. Isso também tem no café, tem todas as culturas costuma ter. Mas também tem os benéficos, né? Então esse foi um dos grandes pilares que eu comecei a olhar. Cara, se eu utilizar um defensivo que vai prejudicar os benéficos, eu não quero. Eu prefiro manter os benéficos, me prezar pelo equilíbrio. Então esse era o ponto, né? E o outro pilar mais importante que eu gosto de colocar é que eu acho que na agricultura não existe uma pessoa não existe um ser que acredita mais em Deus do que o agricultor. Porque ele pega todo o negócio dele, que ele tem, e coloca lá, céu aberto, esperando a chuva e o sol no momento certo, para ele conseguir tirar dali o sustento dele, da vida dele, né? E a família, né? Então, Ele é um dependente de Deus, né? ele é um dependente de Deus, né? Independente de qualquer atividade que ele atue na agricultura, ele coloca o negócio todo dele exposto ao céu aberto. Então, assim, o que eu gosto de colocar é que produtor tendo essa resiliência, mesmo em anos difíceis, por exemplo, anos de seca ou de muita chuva, ele sempre acredita que no outro ano vai ser melhor. Então, essa fé inabalável do produtor é o que move ele, né? Então, essa ligação da fé do produtor com os micro-organismos o grande, como é que fala? O ponto-chave dessa A virada situação. de A chave. virada da chave é essa, né? Porque os micro-organismos são algo que foi criado por Deus, né? Então, assim, para você trabalhar com eles, você precisa ter fé. Você precisa acreditar em Deus. Porque é algo que você não vê. É algo invisível, você não Então, consegue perceber. deixa eu tentar entender. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos lá usar a palavra bem prática aqui. Esse verme, então você resolveu não retirá-lo da sua plantação. É isso? Vamos colocar pontos aqui. Os micro-organismos em geral, o que são? Os biológicos que nós estamos falando, né? Eles são seres vivos, né? Certo. E eles existem na natureza, independente. Certo. Só que com o uso irracional que nós estamos utilizando com os defensivos, nós acabamos eliminando principalmente os micro-organismos benéficos. Entendi. Lá tem um equilíbrio entre os benéficos e os maléficos para a É igual a cultura. bactéria, né? Tem a bactéria ruim e tem a bactéria boa. Isso, tem a bactéria ruim e tem a bactéria boa. Mas depende para quê. Aham. Vamos usar um exemplo aqui. Fusário. Ele é um patógeno. O que é patógeno? Vamos deixar claro. Patógeno é tudo que causa doença, né? E prejudica a planta. Então tá. Ele é patógeno para a planta. Mas para a natureza ele é um excelente decompositor de matéria orgânica. Aí olha, você vê. Então ele tem a sua finalidade ali. Entendeu? E como identificar? Aí é que mora o X da questão. Como identificar aquilo que é bom e para que é bom? E aí que demanda o seu estudo e a sua busca por esse conhecimento, certo? Isso. Para identificar, existe hoje no mercado para a gente fazer as análises e tudo mais, e cada vez mais está melhorando essa questão da qualidade das amostras, que se faz a amostra do solo, e identifica ali o que você tem de micro-organismo benéfico e o que você tem de micro-organismos maléficos para determinada cultura.
Então, se você fazendo essa identificação, você vai começar a falar, poxa, eu tenho que trabalhar com um micro-organismo aqui, eu tenho que aumentar a população desse micro-organismo para voltar ao equilíbrio ali de novo, do sistema. Porque Certo. sem o equilíbrio, ele vai predominar aquele micro-organismo que é o patógeno e que vai prejudicar a cultura, né? Quando a gente faz É o uma tempo todo, Diego, vocês. Deixa eu ver se eu entendi, mas é o tempo todo ali, então, vocês fazendo pesquisas e buscando o equilíbrio, então, ali da plantação. Todo o período que está ali aquela plantação, vocês estão analisando, ou não, ou é feito uma análise inicial e aí vocês tocam. Não, assim, como eu já atuo tem 8 anos, então assim, a planta mostra, né? Entendi. Então ela mostra os sintomas, a gente tem que olhar. Então, quando a gente olha para a planta, a gente percebe lá a deficiência nutricional, a gente percebe se ela está... Você identifica, cara? Sim, Que a gente legal. consegue identificar, existem hoje. Aham. Então a agricultura ela avançou muito, né? E principalmente na questão dos micro-organismos, né? Então você consegue fazer uma identificação pré-visual, principalmente pelo aquilo que mais afeta a cultura, né? Então, se você vê nematóides na área, você vai ver reboleiras ali de soja morrendo. Você vai arrancar a raiz, vai perceber se ela tem como se fossem uns nódulozinhos na raiz, por exemplo, meloidóide. Ele engrossa a raiz da planta, ou o pratilencos também. Ele deixa a raiz meio que uma cor mais preta, assim. Então, assim, você vê os sintomas, né? Quem está com o olho Uhum. mais clínico. E para quem não tem isso, é claro que tem que fazer, principalmente procurar um especialista ou fazer as análises do solo, né? Tá, legal, bacana, entendi até aí. Mas e aí, como você faz daí, por exemplo, quando você tá nessa situação e você percebe que a planta tá, vamos lá, tá passando por aquele momento ali que não é legal para sua plantação. E o que que você usa, o que que é feito para resolver isso? Então, ó, hoje o mercado ele está inundado com um monte de produtos de boa qualidade, né? E assim, o produtor tem que primeiro entender, as empresas hoje estão atuando também nessa questão, levando esse conhecimento, algumas levando esse conhecimento e tentando levar para o produtor uma forma de ele compreender o que está acontecendo na lavoura, né? Então, assim, para quem não tem esse olho mais clínico, é necessário que ele busque o engenheiro agrônomo e a empresa que está junto fazendo com ele todas as análises para ele conseguir identificar. Para quem, como no meu caso, eu trabalho com essas pesquisas, faço há 8 anos, no caso, no estado de Rondônia, eu já consigo ter uma noção simplesmente olhando para a planta, né? Que legal. É uma, Devido à sua experiência, né? devido à experiência. Mas assim, o que eu quero falar aqui da questão dos biológicos? Biológico, eles são a primeira linha de defesa da planta. A primeira linha de defesa da planta são os biológicos. Então, um ponto interessante que vem de colocar é que a planta ela não se move. Ela está ali. Então, ali ela vai ter que se defender de tudo. Então, se ali no solo tem patógenos e tem micro-organismos benéficos, patógenos são os micro-organismos que são maléficos para a planta. Então, se tem os dois ali, em algum momento, algum vai querer, o maléfico vai querer se aproveitar dessa planta, porque a planta está cheia de açúcares ali e tudo mais, e aí esse patógeno ele vai se alimentar da planta. Mas ela percebe que tem ali os micro-organismos benéficos fazendo a proteção dessa planta. Certo. E sabe quem que solicita esses micro-organismos? A planta. A própria planta. A própria planta. Ela que escolhe, assim, dos momentos, que preciso de você agora e preciso de você agora nesse momento. Como que por uma isso que não tem troca como tirar Deus do contexto, né? Não tem Porque como que a gente vai explicar isso, né? Como que a gente vai explicar todo esse processo se não é Deus, né? não O tem criador como. de tudo. Não tem como. Porque quando a gente fala em micro-organismos, eles já existem na natureza. E quem criou a natureza, né? Então, assim, biológico, bio é vida, né? Então, eu prezo pela vida. Então, quando a gente faz uma analogia aí com os químicos, né? Tem fungicida, tem inseticida. Então, assim, sida é morte. Então, assim, entre morte e vida, eu prefiro trabalhar pela vida, né? Legal. Então,
Para que o público consiga entender o que é o micro-organismo, assim, uma analogia fácil de ele compreender é que depende da forma que a gente trabalha, a gente desequilibra o sistema. Porque lá na mata tá tudo equilibrado. Você não vai ver um ataque de pragas lá, você não vai ver umas lagartas comendo a mata inteira, igual acontece nas lavouras, você não vai ver, não vai perceber isso. Por quê? Porque lá está equilibrado. Lá tem uma interação de fungos, micro-organismos, né, as bactérias e tudo mais, e também com os inimigos naturais que atuam lá. Então, essa interação entre os dois... Tá tudo combinado, Tá né? tudo combinado. Então, mantém o equilíbrio ali e tudo mais. Então, quando a gente E é isso que vocês têm desequilibra, que fazer na plantação de vocês, tentar trazer esse equilíbrio. buscar o equilíbrio sempre. Então, assim, quando a gente coloca um micro-organismo, vamos falar um pouco mais sobre eles aqui. Hoje no mercado, que a gente fala mercado, mas ele sempre existiu. Então, assim, os micro-organismos estão presentes desde a formação das rochas, né? Porque aquela rocha específica, que o solo, ele é oriundo, ele tem uma origem, né? E a origem é a rocha. Então, assim, para fazer o processo de decomposição, quem estava lá eram os micro-organismos. Então, assim, sem os micro-organismos não tem como ter vida. Eles participam de tudo. Então, assim, não tem como ter vida sem ter os micro-organismos. E uma analogia bastante também interessante é que na Bíblia cita assim que eu vim para que todos tenham vida, né? De vida em abundância. E vida em abundância. Então, se não ter eles, como é que vai ter vida? Exatamente. Então, prezar por esse equilíbrio, né? É sempre muito importante. E sempre buscar entender qual que é a real situação da lavoura, para a gente inserir esses micro-organismos que estão faltando ali na lavoura para você aumentar a sua produtividade. Então, falando em micro-organismo, existem micro-organismos que são excelentes decompositores de matéria orgânica. Então, existem micro-organismos ali que eles também solubilizam fósforo e solubilizam nutrientes em geral. Que é isso? No solo, existem cargas, para quem não tem esse conhecimento, positivos e negativos, né? Um dos nutrientes que é mais difícil e é mais falado aí em toda a academia é a questão do fósforo. Porque, principalmente no Brasil, nós temos muitas cargas negativas. Então, assim, quando a gente coloca o solo, ou coloca o fósforo, acaba se esse fósforo, que é uma carga negativa, ele acaba se perdendo muito fácil. Porque também tem que ter a carga positiva e carga negativa, né? Então, assim, ele se agrega em outras moléculas ali, e acaba se perdendo, ficando retido no solo. E aí isso a planta não consegue absorver. E daí é onde entra os micro-organismos, né? Que são bactérias que elas conseguem solubilizar esse nutriente, deixar solúvel. É uma questão que a planta, como é que eu vou explicar? Ela é solúvel no ponto que ela consegue absorver. Por isso que é solubilizador. Então, se ela está lá, ela pode estar ali presente no solo, mas a planta não consegue comer. É como se te desse um prato de comida ali para você, mas você está de mãos atadas. Você não consegue comer, entendeu? Então, é muito isso. E também tem a questão de bactérias promotoras de crescimento, bactérias que fazem a proteção contra esses nematóides, bactérias também que induzem a tolerância seca, né? Que foi um dos principais trabalhos que aconteceu esse ano, principalmente lá na fazenda, né? Onde nós ficamos 32 dias sem chuva e não precisou fazer replantio e ainda conseguimos uma boa produtividade em relação aos demais, né? Então, eles sempre vão estar ali dando o show dele quando precisar, entendeu? Quando o clima não ajudar, ele sempre vai ter uma interação planta-micro-organismo ali. Diego, hoje você está focado na empresa de vocês, né, no que vocês fazem ali somente, ou você já está dando consultoria também para outras pessoas? Eu percebi pelas redes sociais que você quer expandir, né? Todo esse conhecimento que você quer ventilar aí para todos os lados. É isso que me deu essa impressão, mas eu gostaria de ouvir de você. É isso mesmo ou é algo ali realmente familiar? Tá, então, é que assim, hoje o mercado biológico é muito novo. Ele não é novo na questão de bactérias fixadoras de nitrogênio,
que eu vou explicar um pouquinho aqui o que é. E, e a intenção minha mesmo, de fato, é orientar, né? Que é até o que nós vamos fazer com o Instituto Calel, lá em Seringueiras, né? O que é o Instituto Calel? Já explica para mim, por favor. O Instituto Calel na verdade, ele é uma ONG, né? Certo. E ele já atua em Ji-Paraná, né? Uhum. Que é a preparação dos jovens no mercado de trabalho, tudo mais, é um trabalho bem bacana. E atualmente agora vamos fazer esse trabalho lá em Seringueiras, na parte de pesquisa, né, e sustentabilidade, e preparando os jovens para essa nova agricultura, né? Então, Quem que é o presidente do Instituto Calel? o presidente do Calel hoje é o Edson Modesto, né? Modesto, na verdade, conhecido lá. E Edson, vamos trazer para Cacoal também, por que não, né? É uma boa opção. Ele ele ia falar muito sobre já tem um apoio aqui nosso, com certeza, para trazer, porque eu acho que tudo muito interessante, é uma das minhas pautas sempre, assim que eu falo, a questão do jovem. Acho que tudo que a gente focar para os jovens, porque eu percebo, Diego, que o que a gente fez, né, enquanto pais, enquanto sociedade, enfim, a gente entregou para os nossos jovens a tecnologia e pronto, acabou. E me parece que assim, esse assunto mesmo aqui que nós estamos discutindo deve dar uma assustada nessa meninada, né? E isso é muito ruim, por quê? Porque a gente vê uma galera que não está nem um pouco preocupada com isso aí. Isso é sério, né? Nós estamos falando de futuro. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui agora, nós estamos falando de futuro. Isso. Né? Nós estamos falando ali de realmente nos posicionarmos em relação a uma sustentabilidade. Então, eu acho muito legal. Então, já está convidadíssimo, tá bom? O Edson, para estar com a gente, inclusive para trazer o projeto aqui. Depois você coloca a gente em contato aí, vamos fazer esse network. Vai ser um prazer muito grande trazer ele aqui para uma palestra, Sim. enfim, trazer no podcast. Está super convidado. Pode continuar, vamos lá. E daí, nós vamos atuar nesse segmento, preparando, né, esses jovens para essa nova agricultura, que eu gosto muito de falar que a nova agricultura agora não é macro, é micro, né? Então, assim, o mundo dos biológicos, eu vejo o biológico tomando espaço aí dos defensivos químicos e na proporção aí de 40% aí até 2030. Isso é uma visão minha. Recentemente mesmo eu fiz um trabalho em parceria com a VIT e com a Cargill, né? E, de fato, consegui um resultado significante. Vitia e a Cargill, né? Explica pra gente o que é, vamos lá. A Cargill é uma das trade, né, no mercado de insumos, né? Ela compra soja, vende insumos. E a Cargill, a Vitia é uma empresa que trabalha com fertilizantes foliares e também com biológico, né? Bacana. Mas, por exemplo, hoje, lá na fazenda, a empresa que nós trabalhamos é a Prime Agro, né? Que é a empresa que trouxe a primeira biofábrica para o estado de Rondônia, né? Então, assim... Uau! Então, hoje nós produzimos esses micro-organismos lá na fazenda, né? Então, nós conseguimos, com tudo isso, nós queremos preparar esses jovens com o Instituto Calel para que eles entram nessa nova agricultura, que é uma agricultura regenerativa, sustentável, para que a humanidade toda possa ganhar. Como é que ela vai ganhar? Com um alimento mais saudável. Então, assim, quando a gente utiliza o biológico, a gente utiliza algo que já está no ambiente. Só que nós, devido ao manejo que nós adotamos, fazendo de uma forma incorreta, nós acabamos eliminando esses inimigos, esses micro-organismos que estão ali no solo e no ambiente, simplesmente para fazer a função deles, que é fazer a proteção da planta e controlar pragas. Então, e nós acabamos fazendo de uma forma errada o defensivo agrícola e acabamos eliminando eles. Então, nós queremos preparar esses jovens para que eles possam construir uma nova agricultura, né? Porque no mundo hoje que nós estamos, como você falou, que é a questão da tecnologia, quando a gente fala em microbiologia, cara, você não consegue ver
Você tem que ter um microscópio, você tem que ter um laboratório. Então, assim, é algo muito novo. Vamos falar isso para um produtor que está há 50 anos trabalhando, utilizando somente produtos químicos, ele não vai ignorar, entendeu? Então, assim, não é assim para entrar na cabeça dele que um produto vai começar a fazer efeito melhor ou similar ao que ele utiliza, que é um químico. Então, esse é o papel que nós temos hoje, né? Principalmente os defensores aí dos biológicos. Então, nós queremos fazer isso aqui no estado, né? Promover a agricultura regenerativa e sustentável, visando um futuro mais saudável. Até porque o biológico ele não agride o meio ambiente, ele não agride a saúde humana. Então, assim, de fato, a gente vai ter uma contribuição para com o todo, não só a humanidade, mas com o mundo em todo, né? Então, assim, e outra, nós estamos no bioma amazônico, né? Então, o biológico ele já está difundido em outros estados também, mas no bioma amazônico específico tem poucos trabalhos. E os trabalhos que eu venho fazendo ao longo desses 8 anos, por incrível que pareça, até eu me surpreendo. Esse ano eu precisou passar por uma seca histórica, né, que o estado passou, para ter esse resultado. Então, assim, lá na fazenda, costuma chover em torno de 3.000 milímetros, esse ano não choveu 800, né? E como que a planta conseguiu sobreviver a um fator tão importante que é o clima e a escassez de chuva? Então, quem estava lá e deu o show deles foi os micro-organismos, né? Então, e eu fiz esse trabalho e foi incrível os resultados, dá para ver assim, lado a lado, entendeu? Quem tem as redes sociais aí, o LinkedIn, eu uso muito esse LinkedIn também, então é só entrar lá e acessar. E, como você falou das redes sociais, a minha busca não é consultoria, pô, entendeu? Eu busco levar o conhecimento para os produtores e para quem quer utilizar o biológico, para que eles possam utilizar de uma forma correta. Porque se a gente for olhar para trás, por exemplo, o biológico ele não é novo. Por exemplo, o Bacillus thuringiensis, que ele é uma bactéria que, vamos dizer assim, em palavras mais fáceis, ele mata a lagarta. Ele nasceu, por exemplo, em 1940 no Japão, que lá eles trabalham muito com o bicho da seda e estava tendo muita morte do bicho da seda, e o bicho da seda é uma lagarta. Aí eles foram, perceberam, buscaram ver e identificaram uma bactéria, e era o BT, né, que é a bactéria Bacillus thuringiensis que estava matando ela. Então, a partir daí, eles falaram, mas isso aqui pode ser usado para matar lagarta em outro lugar, né? Onde tem uma cultura que a lagarta afeta. E de lá para cá. Hoje, por exemplo, a soja, ela vem com o gene do BT. Então, a soja já tem o gene do Bacillus thuringiensis, já no seu DNA, para que a lagarta não coma ela, vamos dizer assim. Então, se ela come ali, ela acaba morrendo logo nos primeiros insert ali da lavoura, né? Da lagarta, no caso. Então, hoje as culturas, a tecnologia está tão avançada que estão inserindo o gene dos micro-organismos já na lavoura para que ela possa se defender com mais facilidade, vamos dizer assim. Então, mas isso é um ponto, né? Mas tem a ação do micro-organismo, né? Quando a gente coloca o gene já direto na planta, a gente pode estar fazendo com que a natureza evolua mais rápido. E ela sempre vai evoluir, né? Então, uma lagarta que antes ela não tinha resistência, ela pode cruzar com outra mariposa e começar a ter resistência. Quando a gente utiliza aquele gene lá, que a gente insere aquele gene na soja, né? E isso vem acontecendo, de fato vem acontecendo nas lavouras. Lagarta que tinha sojas, aí cultivares de soja e híbridos de milho que tinham resistência à lagarta já não estão tendo mais. Por quê? Porque a natureza ela sempre vai vencer. Então, a gente trabalhar diretamente com os micro-organismos acaba sendo muito mais fácil, no meu ponto de vista, né? Porque, entrando na questão do controle de pragas já, né? A gente hoje tem controle de pragas por fungos, bactérias. Então, fungos, eles são fungos entomopatogênicos. Então, eles vão lá e matam, a gente pode colocar eles num pulverizado, a gente pode colocar eles
com iscas e tudo mais, tem vários métodos hoje que pode ser utilizado, que são métodos sustentáveis. Então, a gente consegue colocar eles onde a gente infecta o inseto, né? E esse inseto, ele acaba morrendo. Então, assim, ele vai ali e cria. E, a partir disso, quando o inseto ele é infectado, esse micro-organismo, esse fungo, ele esporula nesse inseto e ele causa novos esporos. Esses esporos são levados pelo ar e acabam contaminando outras pragas, outras lagartas, por exemplo, enfim, dependendo da praga almejada. E um ponto importante é que esses fungos, eles não matam os inimigos naturais da lagarta. Vamos usar a lagarta aqui como exemplo. Não matam. Por exemplo, você usa um biológico, que é um fungo entomopatogênico, para controlar uma lagarta, e vem um predador, porque tudo tem um predador natural. Então, vem um predador natural para comer essa lagarta e ela está infectada, ela não vai morrer, porque ela já tem mecanismos de defesa para não morrer com esse fungo. Então, olha a importância disso na lavoura. Quando a gente utiliza o biológico, a gente, além de contribuir com o meio ambiente, com a saúde e também com o controle de pragas, a gente também favorece com esse manejo que os inimigos naturais da área não morram. Por quê? Porque quando a gente utiliza o químico, a gente não só mata a praga, mas mata também o inimigo natural. Uhum. Entendeu? Recentemente eu fiz uma publicação mostrando a cochonilha, e a diferença da cochonilha e também a diferença de uma larva de joaninha. Uma larva de joaninha, ela é muito parecida com a cochonilha. Às vezes o produtor de café, por exemplo, está lá na lavoura e identifica uma joaninha, ele quer aplicar um produto químico para matar achando que é cochonilha. E não é. E é a joaninha. E daí o que ele faz? Ele está matando a cochonilha, que no estado larval ela come, ele está matando a joaninha, que no estado larval ela come a cochonilha. Então, assim, ele está dando um tiro do pé. Uhum. E daí, nessa questão que ele acaba matando não somente a praga, Mas isso como o inimigo natural... É por falta de conhecimento, né, Isso. Diego? Por falta de conhecimento, a gente vê, então, coisas como essa, né? Por falta de conhecimento e por falta, assim, por exemplo, hoje a academia talvez não preparou bem os engenheiros agrônomos que atuam, né? Então, ele vai trabalhar com o que ele mais entende, que é na questão do químico, Sim. né? Então, Diego, pode continuar. então, daí assim, aí ele vai lá e indica isso aí porque ele não sabe manejar um biológico. Então, esse é o nosso papel, né? E acaba indo para o mais, não sei se fácil, né? Mas o que ele mais acostuma, né? Acostumou, na verdade, a trabalhar. Porque tudo que é o novo, tudo que é novo dá trabalho. Isso. Tudo que é novo tem que pensar, tudo que é novo tem dificuldades, né? De encontrar. Apesar que você já disse que o mercado aí já está bem disponível, né? Para ajudar vocês nessa área. Agora, uma pergunta que eu fiquei pensando aqui. Vocês sofrem algum tipo de preconceito por trabalharem dessa forma? Já aconteceu de vocês, alguém falar, não, isso não existe, né? E às vezes até o outro profissional querer descredibilizar realmente essa construção que vocês estão fazendo? Olha, se ouve, para mim entra no ouvido e sai no outro. Porque assim, eu não me importo, porque eu sei o potencial que tem os biológicos, né? Eu sei o potencial dos micro-organismos. Quando a gente trabalha com vida, a gente preza pela vida, né? Então, assim, eu sei que a vida, igual eu falei no início, a vida foi Deus que nos deu. Uhum. Então, assim, a gente tem que prezar pela vida, né? Então, eu sei o potencial que ele tem. Eu tenho trabalhado há 8 anos, né? Não são 8 dias, não são um mês, não é um ano. São 8 anos trabalhando e observando cada movimento a campo dos micro-organismos, né? Então, assim, a relação micro-organismo-planta com... Você tem uma área específica que você faz a observação ou você trabalha toda a lavoura? Como é que funciona? Eu tenho uma área específica, né, onde nós promovemos dia de campo, né? É um dos maiores dias de campo lá da 429, né? É onde nós fazemos. Que começou, na verdade, com uma demanda, né? Que
eu comecei a fazer as pesquisas buscando os melhores resultados para dentro da fazenda. Mas eu achava que isso não tinha que ficar só para mim, entendeu? Então, assim, por que não contribuir com um todo? Por exemplo, quando chegou uma nova doença na soja, que muitos falam aí, que eu não vou entrar em detalhes, que não é o assunto, é que ela causa podridão das vagens. Então, assim, eu tinha um trabalho já em 2018 que mostrava que época de plantio influenciava, que tinha cultivares resistentes e cultivares menos resistentes a isso. E quando eu cheguei nesse resultado, eu sabia da proporção, porque isso aí causava danos aí até de 70% na lavoura. Então, assim, eu ia deixar que todos os produtores se prejudicassem por conta disso, sendo que eu tinha ali ao menos uma ferramenta para dar uma luz para todos. E foi aonde eu falei, né, assim, ó, nós temos cultivares mais resistentes, tudo mais. E eu sempre trabalhei dentro dessa linha de segurança, porque nós já trabalhamos com muito risco, né? Então, assim, principalmente exposto ao clima, né? Então, o risco é muito grande da lavoura. Então, e daí eu peguei e forneci essas informações. Tanto é que teve umas variedades ali que foi uma das mais plantadas na região, né? Então, porque o pessoal aderiu e confia no trabalho, né? Como eu disse, eu não tenho uma consultoria. Simplesmente eu passei uma informação onde todos poderiam se beneficiar. Legal. Então, esse é o intuito também de utilizar os biológicos, né? Para quem não conseguiu entender o que é os biológicos, então, eles são promotores de crescimento, eles atuam como disponibilizadores de nutrientes, né? Pode ser substituir aí até os fertilizantes em alguns casos. Aquele ano que os fertilizantes subiu lá para cima, na pandemia, eu reduzi em 35% o uso de fertilizantes. E ainda tive um incremento de produtividade. Você ainda utiliza eles? O que? Os fertilizantes? Sim, utilizo. Então, mas numa escala menor. Numa escala menor. E assim, quem entra no biológico, talvez ele não tenha o conhecimento, ele entra já, ele não tem o resultado por falta de saber manejar e acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque ele não tem o resultado. Então, quem não sabe manejar, acaba tendo prejuízo. Assim, o químico também é. Por que no químico tem todo um manejo específico que você tem que seguir, fazer tudo certinho, e no biológico você não pode, né? Então, assim, tem as formas de se utilizar, então tem que fazer certinho. Esse é o meu trabalho. Bacana, show de bola. Diego, nós já estamos chegando no final do nosso podcast, o tempo voa, e eu gostaria muito que você agora pudesse estar deixando as suas redes sociais, se você desejar também seu WhatsApp aí, para que quem se interessou nesse conteúdo possa estar entrando em contato com você e a gente possa cada vez mais estar propagando esse trabalho incrível que você está fazendo. Por favor. Então, eu tenho meu Instagram mesmo, né? @Diego Meura. E também tem o Instagram da Fazenda, onde eu publico, né? Mais as questões agronômicas aí, que é @Fazenda Tucano. Então, nós temos esses dois Instagram. E também tem o LinkedIn, né? Que eu utilizo aí, que, na verdade, ele acaba tendo mais potencial do que o próprio Instagram, né? Então, eu não postava muito esses resultados, mas agora eu comecei a postar esses resultados justamente para que o produtor e o público consiga entender de fato o potencial que nós temos para melhorar a questão da agricultura no nosso estado. Show de bola. Obrigado mesmo, Diego, por esse bate-papo. Vamos voltar a falar desse assunto. Quero também conversar com o pessoal aí do Calel, tá bom? Vai ser um prazer muito grande. Muito obrigado. E pode deixar as suas considerações finais aí, por favor, para essa câmera. Então, as minhas considerações finais é o seguinte: eu acredito muito no poder do biológico e eu acredito assim, cada um paga um preço, né? E eu paguei esse preço. Então, hoje as ferramentas, as informações que eu tenho são essenciais aí para que eu não erre no manejo, né? Então, porque quando a gente faz o manejo biológico, desde a produção até lá no campo, tem que fazer bem feitinho, né? Então, assim, a produção, se ela não tiver um nível de qualidade muito bom, pode ser prejudicado. Então, a questão do manejo em si, para a gente utilizar, saber identificar
qual que é, de fato, o problema generalizado da sua lavoura, para a gente conseguir utilizar, de fato, um micro-organismo certo. Então, tudo isso leva até a vazão que a gente utiliza na lavoura para fazer a pulverização aérea. Então, isso aí influencia muito. Então, são pequenos pontos e detalhes que acabam prejudicando até a própria formulação do produto. Então, a gente tem que levar essa informação com credibilidade em uma voz, em uma fala onde o produtor e o público consiga compreender de fato e possa fazer bem feito, para que ele não pague o preço que eu paguei e depois acaba desistindo, porque muitas das vezes ele acaba tendo um efeito negativo por não entender ou por não saber manejar de forma correta. Então, hoje isso é um desafio muito grande, principalmente para a academia e para as empresas que atuam, né? Levar essa informação com credibilidade, levar todo esse conhecimento e principalmente, né, as empresas que estão nesse setor, que elas possam atuar de forma correta, né? Para que elas possam levar a esse público, principalmente ao produtor, um manejo adequado aí, para que eles consigam ter de fato os resultados que eu tive. Então, assim, é uma tarefa árdua e principalmente nós estamos num bioma amazônico. Então, assim, principalmente na questão do nosso bioma, nós temos muitos desafios. E promover uma agricultura sustentável e regenerativa, sim, requer muita força de vontade e principalmente dependência ainda mais de Deus. Porque sem Ele nós não conseguiríamos fazer nada. E principalmente talvez eu nem estaria aqui falando com você, né? Então, assim, se não fosse Ele, talvez não era para isso acontecer. Então, eu acredito que nada é por acaso, né? Ele coloca pessoas na nossa vida, né? Justamente por isso, né? E eu gosto muito de falar sobre essa pessoa, que ele sempre foi meu incentivador, que é o Paulo Henrique Maronelles. Então, ele é um cara que sempre me apoiou, ele sempre me incentivou. Ele é engenheiro agrônomo e eu costumo falar para ele que ele é quase o meu segundo pai na agronomia, porque ele sempre incentivou esse Diego Meura que hoje existe, né? Então, eu sempre vou dever isso a ele, entendeu? Que ele sempre acreditou no meu potencial e talvez hoje eu estou aqui justamente graças a ele e graças a Deus, né? Principalmente. Então, esse é meu agradecimento a todos e que, falar igual um amigo meu, o Sávio, bora fazer dar certo, né? É isso aí, muito bem. Sempre Deus, né, em primeiro lugar, Deus é tudo na nossa vida. Eu quero agradecer você muito por estar aqui com a gente. Nós estamos em 2024 falando desse assunto. Talvez você está em 2040 e talvez esse assunto está servindo até para pesquisa para você. Não sei em que tempo você vai estar, né? Mas é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos deixando um legado e contando histórias e falando de coisas que talvez você não vai entender nesse momento, mas vai entender no futuro. Então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bora lá, vamos divulgar esse material para o maior número de pessoas. E é um assunto, claro, um tanto complexo, né? E por isso que eu acho que a gente vai precisar ainda de mais uns 2, 3 podcasts, uma roda de debate aqui. Mas nós vamos sermos persistentes em trazer coisas novas e principalmente, né, em enaltecer cada vez mais o nome de Deus. Então, que Deus te abençoe e te traga paz, traga bênçãos e sempre Deus na frente. Tchau!